Olá pessoas, tudo bem? Bora para a última parte aqui do nosso sistema muscular, postando atrasadinha, mas postando. Aqui, gente, eu quero só reforçar aqui, tanto aquela parte lá dos acidentes ósseos, quanto dos músculos propriamente dito, local, tendões de origem, inserção e função, a gente vai ver melhor lá no bloco prático no laboratório, tá? Mas para que vocês já tenham noção de como que é, eu estou trazendo aqui os músculos da expressão facial e da mastigação e os músculos que fazem flexão, extensão, movimentação do antebraço, ok? Então aqui, ó, esses são os 11 músculos da boca que fazem parte da produção das nossas expressões faciais, isso, tá? Então, todas aquelas caras de susto, medo, pavor, alegria, sorriso falso, enfim, são esses músculos que vão proporcionar isto. Tá? Então, eles são todos inervados pelo nervo facial. E vamos olhar pelo menos o nome rapidinho e origem, inserção, ação, tá? Lembrando, então aqui é o nome do músculo, isso aqui é uma tabela trazida pelo livro, então o livro é maravilhoso porque ele está trazendo todos os grupos musculares, pelo menos os principais, ok? Aí nessa parte de origem e inserção, lembrando que origem e inserção são os tendões do músculo, ou seja, a parte do músculo que fixa ao periósteo, ao osso, ok? Origem é sempre a parte mais próxima do corpo, tá? Da fixação da linha mediana. E a inserção a parte mais distante. E a ação é o que aquele músculo vai realizar. Então, por exemplo, músculo orbicular da boca. O orbicular, ele está orbitando a boca, certo? Ele vai ser fixado nas fibras musculares que abrem a boca e na pele. Então, ele não vai ser fixado em osso. Ok? Então, lembra que eu falei que o osso ele pode ser fixado? O músculo pode ser fixado no osso, em outro músculo ou na pele. E um exemplo desses que não se fixam no osso são os músculos da expressão facial. Ok? Então, ele vai ser fixado em músculos e pele. E a função dele é movimentar os lábios. Então, protrair os lábios para beijar, para falar, tá? Então, moldar os lábios quando você está falando, esse esticar aqui, por exemplo, é tudo função desse músculo orbicular da boca. Aí nós temos o zigomático maior e menor, são dois músculos que estão passando mais ou menos nessa região, tá? Zigomático é o nome de um osso, vocês já viram. Então, significa que um tendão dele, no caso a origem, está fixado neste osso, tá? E a inserção dele está fixada em pele, tá? Ou no lábio. E a função dele, já que ele está nessa posição, é puxar o ângulo da boca, puxar o lábio para cima, ok? Tá? Possibilitando o sorriso, expor os dentes no sorriso e assim por diante. Aí a gente tem outro músculo que vai fazer basicamente a mesma coisa, que é o levantador do lábio superior, tá? Ele está fixado na maxila, então esse osso aqui, e a origem e a inserção na pele do ângulo da boca. Tá? E a função dele, como o nome está falando, é elevar os lábios, ok? O abaixador do lábio inferior vai fazer... Eita, eu pulei esse na verdade. Então, o abaixador do lábio vai abaixar o lábio e o abaixador do ângulo da boca vai puxar o ângulo da boca para a lateral e para a parte inferior. Ah, não, porque o levantador tá aqui. Eu que fui na ordem errada, assim, desculpa, gente. Então, o levantador do lábio levanta o lábio, o abaixador abaixa o lábio, óbvio. A diferença é que aqui em cima ele está fixado na maxila e aqui ele está fixado na mandíbula, certo? E a outra parte dele está fixado na pele. Levantador do ângulo da boca. Seria bem parecido com o zigomático. São músculos fixados na maxila, tá? E na pele, que vão puxar o ângulo da boca para a lateral e para a parte superior, tá? Possibilitar o sorriso. Bucinador. Bucinador, ele também vai fazer isso. Ele está fixado na maxila, na mandíbula, tá? E nos músculos da orbicular da boca. Então, ele vai pressionar as bochechas com os dentes, fazendo com que a gente possa assoviar, soprar. Então, ele faz assim,
esse biquinho aqui, junto com o orbicular da boca. Uma coisa que vocês têm que ter noção também, gente, é que os músculos da expressão facial não é um músculo que é responsável só por isso. Então, por exemplo, os músculos do sorriso, não tem só um. Tem um aqui que é o próximo, por exemplo, que o nome dele é risório. O risório, ele tá bem aqui, ó. Então, ele vai puxar o ângulo da boca lateralmente, tá? Tanto quando a gente sorri, meio falso, quando a gente tá triste, chora. Mas ele não é o único que faz isso. Então, nós temos todos os levantadores do ângulo da boca, tá? Os abaixadores do ângulo da boca, eles vão trabalhar meio parcialmente. Os zigomáticos. O mentual. O mentual são dois músculos que estão aqui, ó, na lateral do queixo. Tá fixado na mandíbula e na pele do mento, que é esse local. E ele vai protrair o lábio para baixo, tá? E vai puxar o lábio para baixo e protrair o lábio. Tipo, fazer assim, tá? E o platisma é uma faixa de músculo mais grande que está aqui, ó, sobre o pescoço, fixando-se no músculo deltoide, no peitoral maior, na face dele, tá? E na mandíbula. E ele tem a função, gente, de puxar essa parte aqui do lábio para baixo, ok? Então, expressões também de tristeza e etc. Então, são todos músculos que estão mexendo com essa parte aqui de boca para fazer expressão facial. Aí nós temos esses dois grupos aqui de músculo, tá? Os músculos do couro cabeludo, que é só um com dois ventres, então ele tem duas partes de células musculares, que é o músculo occipito frontal. Se é o occipito frontal, uma parte dele está no frontal e uma parte dele está no occipital. A parte do frontal, certo, que está fixada aqui na aponeurose do crânio, tá? Tem a função de fazer isso aqui, ó, levantar os supercílios e enrugar a fronte, a testa, tá? Ele também está fixado nessa pele da nossa fronte. Enquanto o ventre occipital, ele tá a sua origem tá neste osso, tá? No processo mastoide desse osso e também na pele, na face que recobre esse músculo. Tem pessoas que conseguem movimentar ele, eu não consigo, ok? E os músculos da região orbital, do olho, tá? Então, a gente tem o orbicular do olho, como orbicular da boca. O orbicular do olho vai ter essa função de abrir e fechar os olhos, de puxar os supercílios, tá? É só isso, de abrir e fechar os olhos. E o corrugador dos supercílios, que é um músculo que a gente tem bem aqui, ó. Tá? Então, ele está fixado na extremidade medial do arco superciliar. Se vocês passarem o dedo que vocês vão sentir uma elevação do supercílio. E na pele. E ele tem essa função, ó, de elevar também o supercílio. E isso aqui, ó, de rugar bem o centrinho da nossa testa, fazendo aquela cara de deboche, de carranca, enfim. Tá? Então, são todos inervados também pelo nervo facial. E aqui a gente tem uma imagem mostrando eles. Então, aqui, ó, o ventre, vamos colocar uma canetinha. O ventre frontal do músculo occipito frontal. Acho que eu prefiro essa. Então, aqui, ó, o músculo occipito frontal, mas o ventre frontal. A aponeurose em branquinho aqui, que não é músculo. Circundando o olho, o músculo orbicular do olho. O último que eu falei, o corrugador do supercílio. Tá levantando o supercílio. Aqui, esses dois são os dois músculos zigomáticos. Em cima, o músculo zigomático menor, e embaixo, o músculo zigomático maior, tá? Aqui, ao redor da boca, é o músculo orbicular da boca, certo? Vai mexer para protrair os lábios. Esse aqui, ó, que está sobre o mento, é o músculo abaixador do ângulo da boca. Então, ele está puxando essa canto da boca para baixo. E esse também puxa os lábios aqui para baixo, tá? Que é o abaixador do lábio inferior. Esse aqui é o mentual, o músculo mentual, sobre o queixo, tá? E também está possibilitando a movimentação disso aqui para baixo. O platisma, que eu falei que era uma faixa maior de músculo, tá? Que está fixado bem aqui na mandíbula, que também está puxando isso tudo para baixo. Risório eu pulei, né? Mas o risório é uma faixa, um triângulozinho de músculo que está bem aqui, ó, puxando esse canto da boca lateralmente, tá? Esse aqui eu também tinha pulado, é o levantador do lábio superior, que ele está fixado aqui no músculo orbicular da boca,
Tá? E desse lado a gente tem aqui de expressão facial, que eu não falei ainda. Vamos ver. Não. Opa. São só esses aqui, então, ok? Os demais, eles não vão fazer parte dessa expressão facial. Muito bem. Então, lateralmente, a gente consegue ver que é o ventre occipital, o ventre frontal do músculo occipito frontal. Aqui é a aponeurose epicraniana, tá? Então, eu vou falar só os que estão fazendo parte da expressão facial, e não todos eles. O orbicular da boca, aqui, os dois ligomáticos, o menor e o maior. O risório aqui, o músculo risório. O músculo platisma sobre o pescoço, tá? O músculo abaixador do ângulo da boca e o músculo orbicular da boca. E aqui o músculo levantador do lábio superior, ok? Então, o que dá pra gente poder visualizar aqui de expressão facial são estes. Aqui é uma imagem formalizada, mostrando basicamente os mesmos músculos, que é o que vocês vão ver mais ou menos no laboratório. E aqui tem uma imagem, gente, do crânio, mostrando a partezinha vermelho e azul pintada. Então, são as partes onde estão fixados os tendões desses músculos, tá? Então, em vermelho são as origens, em azul são as inserções. Lembrando que nem todo músculo é bonitinho, né? Tem aquele ventre gordinho que afinala e tem os dois tendões na ponta. Às vezes eles têm uns tendões tão curtos que parece que o músculo nem tendão tem, mas eles têm, tá? Todos eles têm tendão. Ok? E os músculos que movem a mandíbula e auxiliam na mastigação. Então, a gente tem aqui uma imagem lateral mostrando, por exemplo, o músculo temporal, tá? Os músculos pterigoides, o lateral, o medial. Então, aqui, os músculos são estes daqui, os 4, e ali não dá pra ver o masseter, por isso que eu não falei. Tá? O masseter, se vocês colocarem a boca aqui na mão, na mandíbula de vocês, ó, e apertarem, como se estivesse mordendo, vocês vão sentir uma bolotinha, fazer um músculo fazer uma bolotinha aqui, que ele está se contraindo. Esse aqui é o masseter, tá? O masseter é o principal músculo da mastigação. Esses músculos eles são inervados pelo nervo mandibular e pelo nervo trigêmeo, tá? O masseter é fixado na maxila e no zigomático, tá? E também no ângulo do ramo da mandíbula. Tem a função de elevar e abaixar a mandíbula, certo? Para poder possibilitar essa mastigação e retrair, empurrar para trás, assim, ó, frente para trás, essa mandíbula. Aí nós temos aqui, ó, na região da orelha, da têmpora, o músculo temporal, tá? O músculo temporal é este daqui, esse grandão, e ele está fixado no osso temporal e no processo coronoide do ramo da mandíbula. Tá? Vocês vão ver esse processo que é uma pontinha bem na ponta da mandíbula aqui. E ele vai elevar a mandíbula para cima e retrair, empurrar para trás, ok? E os pterigoides, nós temos o medial e o lateral, tá? Eles estão fixados no esfenoide, na maxila, ok? E também no ângulo do ramo da mandíbula e no côndilo da mandíbula, bem na articulação. Tem a função também de elevar e protrair, mover a mandíbula lateralmente, tá? Aqui embaixo, protrair e abaixar, que é o contrário daí, certo? Então, quando a gente abre a boca para falar e também mover lateralmente. Muito bem, então aqui, ó, é o temporal, esse grandão. Ai, cadê o outro aqui que não vai estar nesse desenho? O masseter não está aqui. E os dois pterigoides estão aqui, ó. Então, pterigoides laterais, tá? E o pterigoide medial. São esses músculos aqui. E o masseter, vamos ver se tem ali na outra imagem, não vai ter. O masseter é esse músculo grandão aqui, que aqui, gente, nesse outro aqui, ó, que eu acabei aqui, muito bem. Aqui dá pra ver ele bem, ó. Então, esse daqui é o músculo masseter, ok? Muito bem. Ok. E os músculos que movem o rádio e a ulna, que são os ossos do antebraço. Então, basicamente, a gente tem o bíceps braquial, o músculo bíceps braquial na parte anterior,
o músculo, lembrando que boa parte dos músculos que movem uma porção do antebraço, do membro, está fixada na porção anterior. Tá? Não todos, mas alguns deles. O outro é o braquiorradial, que está embaixo do bíceps braquial. Quer dizer, o braquial está embaixo do bíceps braquial. E o braquiorradial, ele está fixando-se aqui e atravessando essa articulação aqui em direção ao dedão. Ok? Por isso que eles têm esse nome de braquial e radial. Braquial para indicar que eles estão aqui no braço, na artéria braquial que está passando bem aqui, tá? E radial, que eles estão mais voltados para o lado do rádio. O bíceps braquial, ele está fixado na cabeça do tubérculo, no úmero, tá? Em estruturas que são, então ele tem mais de uma fixação, porque ele tem mais de uma origem, tem duas origens. Tá na cabeça do tubérculo da cavidade glenoide, certo? E na cabeça do processo coracóide da escápula. Então tá na ponta lá do úmero e numa pontinha da escápula. E ele também, isso nessa porção proximal aqui. E na porção distal, que é a inserção, ele está fixado na tuberosidade do rádio e na aponeose de músculos do bíceps braquial, ok? E ele vai ter a função de fazer a flexão deste antebraço e ele também ajuda na flexão do braço, ok? Então, flete o braço na articulação do ombro e o antebraço na articulação do cotovelo. E o músculo braquial, tá? Ele está fixado no úmero, na sua face distal, tá? E na una, em um lugar chamado de processo coronoide, que a gente vai ver lá na prática, tá? E a função dele é flertir, fazer esse movimento do antebraço, tá? E o braquiorradial, ele está fixado na parte distal do úmero, certo? E no processo estiloide, essa pontinha aqui do rádio, ok? Tem a função também de fazer flexão de braço na região do cotovelo, que é esse movimento, e realizar a supinação e a pronação deste antebraço, que é essa movimentação aqui, ó, voltando o braço para frente e o braço para trás, ok? Muito bem. Aí a gente tem os supinadores do antebraço. Esse músculo supinador, ele fica fixado na lateral do úmero, certo? E na crista, e no rádio e na una. Na crista da incisura radial da una, tá? Só na una, quer dizer. E também na parte do terço proximal do rádio. E ele tem a função de fazer a supinação, de elevar, certo? O antebraço. Ok? E a gente tem aqui, ó, essa parte da frente vai possibilitar, então, flexão. A parte de trás vai possibilitar o movimento contrário, que é a extensão. Então, o tríceps braquial, que é essa parte de trás aqui, ó, aí tá fixado na escápula, tá? No úmero, então é na cavidade glenoide da escápula, na face lateral e posterior do úmero e na cavidade medial do úmero. Ele tem 3 tendões de origem, por isso tríceps, tá? E a sua outra parte está fixada bem nessa pontinha aqui, ó, do osso, que se chama olecranodauna, tá? E a função dele é estender o braço no cotovelo ou estender o antebraço no cotovelo ou o braço na articulação do ombro, ok? Aí a gente tem o ancônio, que é um músculo pequeno que tem bem aqui, ó, tá? Bem aqui atrás. Então, esse músculo tem a função de estender o antebraço na articulação do cotovelo. E ele está fixado no epicôndilo lateral do úmero, tá? Que é um ossinho lateral. E no olecrano da una, ok? Então, e os pronadores, que estão voltando o braço também, tá? Para frente. A gente tem os pronadores, o pronador redondo e o pronador quadrado, que estão fixados no úmero, na una e no rádio, tá? E aqui no caso na una e no rádio,
e eles realizam a pronação do antebraço. Lá no sistema articular, gente, vou fazer uma aulinha pequena falando dos movimentos de forma específica, tá? Porque a articulação, ela possibilita o movimento, que é a função dela, e eu vou falar só destes movimentos lá na articulação, no sistema articular, ok? E flerte fracamente o antebraço na articulação do cotovelo, tá? Na radionar e do cotovelo, ok? E aqui na radionar. Muito bem. Então, são esses músculos aqui, basicamente, ó. Então, aqui é uma vista anterior e aqui é uma vista posterior. Então, o que a gente tá vendo aqui primeiro é esse da frente, que é o músculo bíceps braquial. E na parte de trás, a gente enxerga... Essa é a parte de trás. Tá, ok. Era pra ser o tríceps. Mas ele não tá colocando como tríceps. É para ser o tríceps braquial aqui, tá? E esse pequenininho aqui é o ancônio, tá? E os demais você vai ver separadamente. Então, aqui, ó, o bíceps e aqui o tríceps, tá? E aqui é os locais de fixação, de origem e inserção desses músculos, onde eles estão grudadinhos nos ossos, tá? Um corte transversal mostrando, tá? Aqui o tríceps, ó, ele tem 3 ventres. Aqui o bíceps tem 2 ventres, tá? E aqui o braquial, que tá embaixo do bíceps. Então, aqui a gente tem, ó, se foi retirado o bíceps braquial, a gente vai enxergar embaixo dele o músculo braquial, tá? Passando aqui do lado do dedão, nós temos o músculo braquiorradial, que é o que vocês pegam aqui, ó, ok? Aqui na lateralzinha do nossa articulação do cotovelo, do lado do dedão, nós temos o ancônio, tá? Na posição posterior, e o músculo supinador, tá? Atravessando a articulação rádio 1 aqui, nós temos o pronador redondo, por isso que ele consegue fazer isso daqui, ó, ok? E aqui nós temos o pronador quadrado para fazer um movimento mais anterior dela, ok? Então, basicamente é isso, gente. A gente vai ver melhor essa parte nos laboratórios. Na prática, nem todos esses músculos a gente vai conseguir ver no laboratório, mas uma boa parte deles a gente vê. Tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo sistema.